Olá, pessoal, boa tarde. Mais um dia aqui para a nossa reunião do nosso grupo de estudos, né, em neurobiomecânica. E hoje a gente conta aqui com a participação mais que especial do mestrando Túlio, lá do programa de pós-graduação em... Eu sempre confundo aquele monte de letras, né? O programa de pós-graduação em... Como é que é o Ciências aprimoramento da lá? Sempre Ciência da reabilitação, reabilitação e e desempenho desempenho físico funcional. funcional. Gente, esse nome é muito grande. Será que eu vou gravar isso aí? Não. Tá escrito aqui na frente do slide e eu nem para ler, né? Enfim. Mas fica aqui a brincadeira para a gente poder já começar a descontrair. O Túlio ele é aluno da professora Carla e do professor Diogo Felício, nosso outro xará parceiro lá do programa. E hoje ele vai trazer aqui para a gente a temática da eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro. Então, a temática de estudo dele, o Túlio vem se dedicando aí à questão de compreender o uso dessa técnica na aplicação especial da população idosa, né, Túlio? Então, ele tem bastante coisas interessantes aqui para trazer para a gente e hoje é contigo, meu caro. Muito obrigado pela sua participação, por você ter se oferecido a trabalhar aqui com a gente, a trazer esse conhecimento para a gente. Isso é muito importante e a gente fica muito agradecido aí pela sua iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo espaço aí, né, para a gente poder falar dessa temática. Eu sou aluno, como o Diogo falou, né, meu nome é Túlio, eu sou fisioterapeuta, sou mestrando desde do ano passado, né, do meio do ano passado. Eu sou orientado pela professora Carla Malaguti, orientado pelo Diogo Carvalho Felício. Desde da minha graduação eu tive contato, né, com esse tema, não com o aparelho em si, mas com o tema da estimulação de corpo inteiro, fiz algumas triagens com idosos durante a iniciação científica, né? E no mestrado a gente começou a fazer um trabalho, né, uma revisão sistemática desse tema e verificar o efeito da estimulação de corpo inteiro em idosos, né? Então, a minha dissertação é justamente sobre isso, sobre essa temática, e é uma revisão sistemática da literatura. A gente também teve uma oportunidade, né, de conduzir um protocolo de um ensaio clínico, depois de ter feito essa revisão, né, durante o processo de realização da revisão, a gente teve a oportunidade de fazer também um protocolo de um ensaio clínico, justamente com esse tipo de intervenção em idosos, tentando preencher algumas lacunas que a gente identificou dos estudos que foram feitos com os idosos, né. Então, a gente vai apresentar esse tema, eu espero que seja proveitoso para todos, né? A ideia é falar um pouco da eletroestimulação anteriormente, como recurso para aumentar a força e função, e depois a gente entra propriamente na eletroestimulação de corpo inteiro. E aí, no final, a gente apresenta um pouco dos resultados da revisão. Então, inicialmente, né, a gente vai falar, no primeiro momento, da estimulação elétrica neuromuscular como uma ferramenta... desculpa, gente, como eu não estou vendo a tela de vocês aí, se vocês puderem me falar, se tiver qualquer problema com o áudio ou com a minha fala, vocês me avisam, por favor. Então, no primeiro... Inclusive, quando o pessoal levanta a mão aqui, se você não ouvir, a gente te interrompe, tá bom? Tá. Se você não se importar, a gente vai te interrompendo para ir trocando ideia, que aí assim fica mais rico. Então, pessoal, só esperar ele respirar e interromper, pode ficar à vontade. Tá joia. Então, no primeiro momento, a gente vai falar da estimulação neuromuscular, né, como uma ferramenta para aumentar a estrutura e função muscular periférica. Depois, a gente vai caracterizar o que é a ENMCI, que é justamente estimulação elétrica neuromuscular de corpo inteiro. Do inglês, ela é WBMS, que é de Whole Body, mas no português a gente traduz aí com essa sigla, mas se alguém tiver interesse em pesquisar, é WBMS. Num terceiro momento, a gente vai falar das evidências dos efeitos da estimulação de corpo inteiro em diferentes populações. E, por último, os resultados da nossa revisão sistemática de estimulação de corpo inteiro em idosos. Então, inicialmente, vamos falar sobre a estimulação como um recurso para aumentar a estrutura e função muscular periférica, né? A gente tem a CIF, né, que representa a integração dinâmica entre a condição de saúde, né, e a função e estrutura corporal, que é um domínio intrínseco dos indivíduos, atividade, participação e os fatores extrínsecos, né, que são os fatores ambientais e pessoais,
de forma que uma intervenção em qualquer um desses fatores pode interferir no todo ou em algum desses domínios, já que eles estão interligados. E o sistema músculo-esquelético, ele está incluso aqui dentro desse domínio justamente de função e estrutura corporal. Existem diversos fatores, né, que estão associados à alteração da musculatura periférica, né, como por exemplo, o descondicionamento, né, a interrupção, por exemplo, de um treinamento, a interrupção de um tratamento, né, que você tem processo fisiológico de reversibilidade, aí você tem alteração, obviamente, da musculatura periférica. Má nutrição, uso de fármacos, inflamação sistêmica, como, por exemplo, né, numa infecção com a liberação de citocinas pró-inflamatórias que podem afetar a dinâmica da contração muscular. O estresse oxidativo, né, quando há um desequilíbrio ali na liberação de espécies reativas de oxigênio e a capacidade do organismo de antioxidante, né, dessas espécies reativas de oxigênio, normalmente está associado com tabagismo ou com insônia, né, e a condição de hipóxia, quando você tem um aporte, uma dificuldade do organismo, né, de transportar o oxigênio para tecidos e órgãos, né? Isso também, obviamente, no músculo pode alterar a contração muscular também. Isso é mais comum nas doenças, por exemplo, doenças respiratórias, né, como DPOC e asma. A sarcopenia também é um fator associado à alteração da musculatura periférica, né? A sarcopenia é uma síndrome geriátrica caracterizada por perda da função e de massa muscular e de força, está diretamente associado com a idade. Se a gente quiser definir sarcopenia provável, a gente tem que verificar o critério 1, que é justamente identificar se o indivíduo tem baixa força muscular. Para confirmar o diagnóstico, a gente precisa de uma soma do critério 1 com o critério 2, ou seja, baixa força muscular e baixa quantidade e qualidade muscular. Somente juntando baixa força e quantidade e qualidade que a gente confirma um diagnóstico de sarcopenia. E sarcopenia severa, e aí a gente pode, né, graduar essa sarcopenia se a gente tiver o critério 1, critério 2 e também o critério 3, que é baixa capacidade funcional, que pode ser avaliado com teste de sentar e levantar, com teste de velocidade da marcha, entre outros. Né, então, aqui tem uma figura, né, de uma ressonância, de um corte, né, uma vista transversal de um músculo do quadríceps de um indivíduo com 25 anos, com a musculatura íntegra, e aqui um indivíduo com 63 anos com hipotrofia muscular e já com uma quantidade significativa de tecido adiposo depositado. Aqui é para mostrar também a relação, né, da sarcopenia e desfechos adversos. Aqui é uma curva de mortalidade de pacientes idosos hospitalizados acompanhados durante 2 anos, 81 idosos, né? E a gente pode ver que os sujeitos que não têm sarcopenia, que estão aqui representados na curva de baixo, comparados com os sujeitos que têm sarcopenia, representados por essa curva de cima, eles têm uma chance de morrer 4 vezes menor do que aqueles que têm sarcopenia, né? Então, ter sarcopenia é um preditor forte de mortalidade também. Bom, o descondicionamento ele pode ocorrer, obviamente, também por indivíduos jovens e adultos, devido à lesão, dor, imobilismo, e aí você vai ter, obviamente, diminuição da força, diminuição da massa muscular, da performance e também da capacidade funcional. A gente sabe que o exercício resistido ele é o padrão ouro, né? Ele é a principal intervenção no tratamento e prevenção da sarcopenia, justamente por conta das adaptações neurológicas e metabólicas proporcionadas, né, ao ganho de hipertrofia e de força muscular. E o exercício resistido ele é definido como exercícios que utilizam resistências externas, como halteres, anilhas, barras e polias, ou o próprio peso corporal para gerar contração e adaptação muscular. E como que acontece o recrutamento, né, das diferentes tipos de fibra? A gente tem diferentes tipos de fibra no nosso organismo, e eles são recrutados de acordo com o princípio do tamanho, descrito por Hahnemann, né, em 1965, e também segue uma ordem aí de acordo com a produção de força, né, a contração voluntária máxima. Então, num primeiro momento, a gente tem aqui, com uma baixa produção de força, a gente tem inicialmente a contração das fibras do tipo 1, que são as fibras lentas, né, que são mais resistentes à fadiga, têm uma maior quantidade de mioglobina, por isso são mais vermelhas, né?
e tem uma maior quantidade de mitocôndrias. À medida que a gente vai aumentando a produção de força e, consequentemente, também a porcentagem de unidades motoras recrutadas, a gente começa a recrutar as fibras rápidas do tipo 2A, que são mistas, né? Contém aspectos do tipo de fibra lenta com o tipo de fibra 2X. E aí, quando a gente chega em torno de 80% das unidades motoras recrutadas e em torno de 55% da contração voluntária máxima, aí sim a gente começa a recrutar as fibras rápidas do tipo 2X. Né? Então, aqui é uma imagem, né, de um corte histológico de um tecido muscular, só para mostrar o tipo de fibra 1, mais vermelho, tipo de fibra 2A, que é um misto, né, com aspectos aeróbicos e anaeróbicos, e o tipo de fibra 2X, que é justamente o tipo de fibra relacionado com atividades que envolvem força, são fibras que têm uma menor quantidade de mioglobina, são menos resistentes à fadiga e tem um calibre maior, certo? Aqui também é uma outra figura, justamente para mostrar a diferença de tamanho, né? Aqui é a fibra lenta, que a gente mostrou a primeira, aqui as mitocôndrias, um capilar passando aqui por cima, e aqui o diâmetro de uma fibra branca, que é muito maior do que uma fibra vermelha, altamente fadigável. Bom, então, quais que seriam as desvantagens, se é que a gente pode dizer assim, né? Desvantagem do exercício resistido. Eles podem se tornar monótonos com o passar do tempo, a frequência para se obter os efeitos desejados normalmente é indicado superior a 3 vezes por semana, com uma duração de 40 minutos ou mais, e normalmente eles têm uma baixa adesão e uma alta taxa de abandono entre os idosos, né? Eles tendem a ser mais assíduos no início do programa, nos primeiros meses, e a serem mais faltosos com o passar do tempo. Bom, a estimulação elétrica neuromuscular, como é que ela é caracterizada? Ela envolve a aplicação de estímulo ao músculo esquelético superficial, com o objetivo de produzir contração muscular visível através da ativação de ramificação nervosa intramuscular, conhecida por ser uma ferramenta poderosa na promoção da contração muscular fisiológica e reintegração das funções neuromusculares, né? Um dos primeiros pesquisadores, né, o russo Kotes, foi um dos primeiros a verificar esse ganho de força utilizando correntes, né, que ficou conhecido como corrente russa, uma corrente de média frequência. Aqui a gente tem um exemplo, né, da estimulação neuromuscular local, onde os eletrodos são posicionados em um único grupamento muscular, né, aqui no caso somente no quadríceps, e aqui o objeto da nossa discussão de hoje, a estimulação de corpo inteiro, onde a gente tem um colete, e dentro desse colete e também nessas cintas que são colocadas nos membros superiores e inferiores, a gente tem eletrodos para estimular ao mesmo tempo vários grupamentos musculares. Portanto, qual que seria a grande vantagem da estimulação elétrica neuromuscular comparado com, por exemplo, uma contração voluntária comum sem estímulo elétrico? Essa revisão, uma revisão sistemática não, uma revisão de literatura publicada por Gregory Bickel em 2005, mostrou que, diferentemente do padrão de recrutamento voluntário, quando o músculo é submetido à estimulação elétrica, ocorre um recrutamento aleatório dos diferentes tipos de fibra muscular. E o que isso significa? Que não é necessário que você atinja aquela, por exemplo, 50%, 60% da contração voluntária máxima, para aí sim você recrutar a fibra do tipo 2X, que é normalmente o tipo de fibra que está mais hipotrofiado, que é a maior perda na população idosa. Consequentemente, se você tem um recrutamento aleatório desse tipo de fibra com estimulação elétrica, você não precisa solicitar que esse treino com estimulação elétrica tenha intensidade extremamente alta, acima de 60%, 70% por exemplo, de um RM ou da contração voluntária máxima. Consequentemente, você tem um maior conforto, né, você pode realizar exercícios de amplitude de movimento menor e menos impacto nas articulações, principalmente para a população de pacientes com limitação osteomioarticular, tá? Bom, quais seriam as características e parâmetros da corrente utilizada na estimulação neuromuscular de corpo inteiro de forma geral? Normalmente é utilizada uma corrente pulsada, simétrica, tá? Bifásica e com formato retangular. Normalmente o aparelho ele fornece uma saída de 10 canais, tá? Com um ajuste de largura ou duração do pulso variando de 50 microsegundos até 400 microsegundos, uma rampa de subida podendo ser ajustada de 0 a 1 segundo, um ajuste da frequência
né, aí no caso, corrente de baixa frequência, né, de 2 Hz a 100 Hz, um tempo off variando de 0 a 10 segundos, pode ser ajustado nessa faixa, e uma duração do pulso, no caso, o tempo on, variando também de 0 a 10 segundos. Falando mais um pouco, né, do aparelho, aqui a gente tem cada botãozinho desse aqui, ajusta a intensidade para cada eletrodo posicionado dentro do colete. Então, por exemplo, esse botão aqui, só para dar um exemplo, se você aumentar a intensidade aqui, você vai estar aumentando, por exemplo, o eletrodo correspondente à estimulação do peitoral, né? Se você aumenta esse botão, você está aumentando a intensidade correspondente à região abdominal, e assim sucessivamente. Se você quiser aumentar de forma uniforme, né, e simétrica todos os canais ao mesmo tempo, tem um botão também que você consegue aumentar todos os canais ao mesmo tempo. Bom, falando aqui do colete, né, então a gente tem aqui um colete, dentro desse colete a gente tem os eletrodos e a gente tem aqui as cintas 360 graus com o eletrodo que estimula tanto a região anterior quanto posterior de membros superiores, e aqui também para membro inferior, tanto a região de quadríceps quanto de isquiosurais, e aqui uma cinta para estimular a região posterior, né? No caso, o glúteo máximo. A gente tem aqui, né, o colete aberto, só para a gente ter uma ideia de como é por dentro. Aqui, no caso, estimularia a região de trapézio, fibras superiores, fibras médias, fibras inferiores, romboides, né? Aqui a gente tem o eletrodo responsável por estimular a região de peitoral, aqui abdominal, né? E aqui a região lombar, com cada um desses locais. E aqui uma figura mostrando como que esse colete é posicionado, como que é colocado, e as cintas também. Tá? Então, quais seriam as vantagens da estimulação de corpo inteiro? Que você pode combinar movimentos multiarticulares, você tem uma liberdade de movimento nos diferentes planos e eixos, você pode ajustar a intensidade para cada agrupamento muscular individualmente e salvar essa configuração também no aparelho, para, por exemplo, na próxima sessão, você partir de uma intensidade, pelo menos já sabendo qual que foi a intensidade que você fez no treinamento anterior, para tentar progredir com a carga, né? O treinamento ele é rápido, a duração normalmente não excede 20 minutos, tá? A frequência ela também não excede 2 vezes por semana, ela é de 1 a 2 vezes por semana de treinamento. É um treinamento dinâmico, tende a ser menos monótono pela diversidade de exercícios que são possíveis, e os estudos têm mostrado que dentro da população idosa tem uma maior adesão comparado com o treinamento resistido convencional. Quais são as possibilidades de contração com eletroestimulação, né? A gente tem o tipo de contração passiva, que é uma contração induzida unicamente pelo estímulo elétrico, sem contração voluntária. Você tem a contração o tipo de contração combinada, que é aquela induzida pelo estímulo elétrico, e a contração muscular voluntária, feitas de forma combinada, porém em momentos diferentes. Então, primeiro você tem o estímulo elétrico, somente depois que cessa o estímulo elétrico você tem a contração voluntária. E aí você alterna esses dois momentos. No caso da superimposta, você tem as duas ao mesmo tempo. Então, você tem a contração induzida pelo estímulo elétrico, somada ao mesmo tempo com uma contração muscular voluntária, e é justamente essa que normalmente é mais utilizada na estimulação elétrica neuromuscular de corpo inteiro. A gente tem um outro tipo ainda, né, que é a híbrida, quando você tem, por exemplo, a contração, né, voluntária de um músculo agonista, por exemplo, o bíceps, sem estímulo elétrico, resistida pela força gerada por seu antagonista eletricamente estimulado, no caso, por exemplo, o tríceps, né? Então, a carga para o exercício seria justamente estimular o tríceps e tentar vencer essa estimulação contraindo o bíceps. Normalmente, essa técnica não é muito utilizada na estimulação de corpo inteiro. Aqui segue um vídeo, né, só para a gente poder, não sei se vocês estão conseguindo ver ele claramente, mas é um vídeo mostrando, né, como que é colocado o colete, como são colocadas as cintas, você tem um ajuste ali de pressão também para cada eletrodo. Perfeitamente, tá, Túlio? Só para te avisar, a gente tá vendo super bem. Beleza. E aqui a gente tem as cintas para os membros inferiores, eles são conectados aqui ao aparelho por um cabo, e aí o terapeuta, ou o educador físico, ou o fisioterapeuta, né, dependendo também do paciente, ele orienta a fazer os exercícios, eles podem ser combinados, né, você pode combinar membros superiores com membros inferiores,
e aí, é claro, respeitando o tempo on e tempo off do aparelho. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse aparelho aqui, ele emite uma luz vermelha. Quando essa luz vermelha é emitida, significa que é o tempo on, então a corrente está passando, está sendo transmitida, então é o momento de realizar o movimento, o exercício, né? Então o sujeito realiza o exercício. Na hora que a luzinha fica verde, opa, deixa eu colocar de novo aqui. Na hora que a luzinha fica, aqui nesse momento a luzinha está vermelha, né? No momento que a luzinha fica verde é o tempo off de descanso, que é rápido, né? E aí já entra novamente o tempo on e a solicitação para realizar o exercício. E a vantagem é você poder combinar os movimentos dos membros superiores, né? Aqui você tem ativação, por exemplo, nesse exercício, de deltoide, região de peitoral, você tem ativação de abdominal e dos membros inferiores também. Alguém queria fazer alguma pergunta? Túlio, só uma curiosidade. Ele aparentemente não é um módulo portátil, né? Você tem tipo uma plataforma ali, né? Pelo que eu entendi, né? Tem uma plataforma. É assim, ela pode ser transportada, por exemplo, se você quiser atender um paciente na casa dele, nada impede você levar o aparelho, mas assim, você precisa de espaço para poder transportar ele, entendeu? Entendi. Quer dizer, é porque dá a impressão que porque ele fica numa estrutura suspensa, né? Ele não é só aquele módulo, teoricamente, com a cara como se fosse o eletroestimulador, né? Como a gente está acostumado a ver, né? Exato, ele tem esse suporte aqui mesmo para ele, mas ele não fica fixo no local, ele pode ser deslocado, mas ele tem assim, dificulta um pouco o transporte dele, né? Aham, entendi. Ele não é fixo, mas também a portabilidade é limitada. É limitado. Sim, Tem alguns aparelhos, esse aí, se eu não me engano, é da Mirra Bodytech, eu acho que ele é um pouco mais antigo. Tem alguns aparelhos agora que eles estão vindo, acho que só com esse display aqui de cima, né? E, cara, eles não têm nem cabo. O sinal ele passa via Bluetooth, né? Então tá sendo aprimorado, né? Esse tipo de aparelho. Talvez tenha alguns aparelhos portáteis mais portáteis do que esse, né? Só que o preço varia. E esse aí ele está em torno de 50, 60 mil reais. Um mais desenvolvido, no caso, sem fio, por exemplo, ele chega até 120 mil reais. Entendi. Entendeu? Obrigado. Beleza, mano. Bom, vamos falar um pouquinho então das evidências, né? Qual que é o efeito da estimulação de corpo inteiro em algumas populações? Por exemplo, paciente com diabetes tipo 2, já tem algumas evidências. Pacientes com insuficiência cardíaca, com câncer avançado, com dor lombar crônica e atletas amadores e profissionais. Aqui um resumo, tá? Em geral, falando sobre os parâmetros de corrente utilizada juntamente com os exercícios. Em geral, a frequência é utilizada de 80 a 90 Hz, com uma largura de pulso variando de 300 a 400 microsegundos. A intensidade, normalmente, ele é ajustada de acordo com a percepção subjetiva do paciente. A maioria dos estudos utiliza uma escala de Borg modificada de 0 a 10 para ter esse controle, né? Uma relação tempo on, tempo off, no caso, o tempo on variando de 4 a 6 segundos e o tempo off, na maioria dos estudos, de 4 segundos. E os exercícios, em sua maioria, dinâmicos e multiarticulares, sem acréscimo de pesos. Bom, esse estudo aqui, ele utilizou estimulação de corpo inteiro em pacientes com diabetes do tipo 2, sem comparação, tá, com nenhum tipo de grupo controle. É um estudo pré e pós-intervenção, somente com um grupo de 15 participantes, com uma duração de 10 semanas, uma frequência, né, de treinamento de 2 vezes por semana, um tempo de sessão de 20 minutos. E foi observado um aumento no consumo de oxigênio de 8%, tá, no momento pré comparado com o momento pós, com uma diferença significante entre esses momentos. Houve também uma diminuição da glicose em 18%, com uma diferença significante também, e uma diminuição da hemoglobina glicada em torno de 6,5%, né, com uma diferença significante também. Falando aqui de outra população, no caso, pacientes com insuficiência cardíaca, foi utilizada a estimulação de corpo inteiro em um grupo comparado com a estimulação local somente de membros inferiores, né, no caso, quadríceps e glúteos. Foi um estudo também com duração de 10 semanas, com uma frequência de treinamento de 2 vezes por semana e um tempo de sessão de 20 minutos.
Então, aqui do lado esquerdo da tabela, a gente tem o grupo que fez estimulação de corpo inteiro, e aqui do lado direito, a gente tem o grupo que fez a estimulação somente de membros inferiores. O que a gente pôde observar? Que houve diferença significante para o desfecho de fração de ejeção do ventrículo esquerdo, houve um aumento de 13,3%, o que não aconteceu no grupo que fez estimulação somente de membros inferiores, e também houve um aumento do duplo produto, que é uma variável que estima o consumo de oxigênio do miocárdio. Houve um aumento em torno de 9%, com uma diferença significante também do momento pré para o momento pós-intervenção. Houve também aumento no grupo que fez a estimulação somente de membros inferiores, porém, essa diferença do momento pré para o pós foi não significante. Agora a gente passa para os efeitos da estimulação de corpo inteiro em pacientes com câncer avançado. Nesse caso aqui, foi um estudo conduzido por 12 semanas, com uma frequência de 2 vezes por semana, e um tempo de sessão de 20 minutos. Houve grupo controle, e esse grupo controle ele não fez nenhum tipo de exercício, eles só foram acompanhados com suporte nutricional. E o que a gente observa? Que para o desfecho, aqui no caso, o teste de caminhada de 6 minutos, o grupo que fez estimulação de corpo inteiro caminhou 55 metros a mais, comparado com o momento pré-intervenção, com uma diferença significante, e também houve diferença significante comparado com o grupo controle. Com relação à performance, nesse índice de Karnofsky, que é um índice que avalia a performance em algumas atividades da vida diária de pacientes que têm câncer, sendo que quanto maior a pontuação, melhor. No caso do grupo que fez estimulação de corpo inteiro, houve um aumento de 5,2 pontos, né, no questionário, com uma diferença significante no momento pré para o pós, e houve também diferença significante comparado com o grupo controle. Passamos agora para um estudo que avaliou o efeito da estimulação de corpo inteiro em pacientes com dor lombar crônica não específica, um estudo também conduzido por 12 semanas, com uma frequência de sessão, de treinamento, de 1 vez por semana, e um tempo de sessão de 20 minutos, comparado com um grupo que não fez nenhum tipo de intervenção. A gente observa que, para a intensidade da dor, avaliada nas últimas 4 semanas, avaliado com um questionário de 0 a 10, foi verificado que houve uma diferença significante comparando o grupo que fez estimulação de corpo inteiro e o grupo que não fez, com um tamanho de efeito moderado de 0,7. Houve também uma diferença significante a favor do grupo que fez estimulação de corpo inteiro, com um tamanho de efeito grande para a variável força máxima de extensão do tronco. Houve uma diferença, comparando um grupo com o outro, de 8,29 kg. Agora, para a variável de força máxima isométrica de flexão do tronco, não foi observada diferença significante entre os grupos. Túlio, só Oi. uma dúvida, uma curiosidade, eu não sei se eu não peguei na hora que você estava passando os slides. Eles recebiam passivamente a estimulação elétrica ou eles eram orientados a realizar exercícios combinados? Porque você mostrou... O grupo intervenção? Isso. O grupo intervenção, ele era orientado a realizar o movimento junto com a eletroestimulação. Entendi. Então tinha uma sequência de movimentos que obrigatoriamente eles faziam junto e não simplesmente recebendo passivamente, né? Não é passivo, é normalmente associado com exercício. No caso, esse estudo aqui, eles fizeram exercícios, por exemplo, de extensão do tronco, flexão do tronco, deslocamento lateral do tronco. Entendi. Entendeu? Aí, no caso, o grupo controle, a gente poderia imaginar, que o grupo controle fez um chã ou colocou o colete, mas não. Eles não, nesse caso aqui, eles não fizeram nenhum tipo de intervenção. Esse outro estudo, ele avaliou o efeito, da estimulação de corpo inteiro em atletas, na verdade, jogadores de golfe amadores, né? Foi um estudo conduzido por um pouco mais de tempo, 16 semanas, com uma frequência de 1 vez por semana de treinamento e um tempo de sessão de 20 minutos, comparado com um grupo controle que também não realizou nenhum tipo de treinamento. E interessante, que nesse estudo aqui eles pegaram um gesto esportivo, do golfe, e aplicaram a estimulação de corpo inteiro no momento justamente da realização desse movimento, nesse caso específico da fase de impulso.
como está descrito na imagem. Então, os autores observaram, né, que para a força isométrica de força máxima, né, do tronco, houve um aumento também significante comparado com o grupo controle, um aumento de 13,7 newtons. A mesma coisa para a força de extensores do quadril e do joelho, avaliada no leg press, no isocinético no formato do leg press, né, com um aumento de 204 newtons, com diferença significante também entre os grupos. E também foi observado um aumento da massa muscular, tá, em quilogramas, com uma diferença significante, um tamanho de efeito, no caso, moderado, para as duas variáveis anteriores, um tamanho de efeito grande, para essa variável de força muscular, um tamanho moderado de efeito. Bom, por último aqui... Túlio, só um minutinho, de curioso. Volta naquele slide lá. 204 newtons de diferença de um grupo e outro, isso mesmo, de mudança no extensor, ou eu que viajei que nós estava falando? O grupo controle para o grupo de estimulação. Não, na verdade é o seguinte, o grupo controle começou com 3.729 e teve um aumento de 57. Tá, entendi. Não é entre um e outro, não. Beleza. Não. Eu que bati o olho aqui. É a diferença da diferença, da mudança. É a diferença da diferença. Tipo assim, gente, mas que negócio meio... Agora eu entendi. A diferença da diferença. Não, beleza. Entre os dois grupos, entendeu? Tá joia. Beleza, show. Valeu, querido. Obrigado. Beleza. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí também nos valores, às vezes o tamanho de efeito, p-valor, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí e me interromper, tá bom? Às vezes eu acho que eu estou sendo claro e para alguns eu posso não estar sendo. Não, tranquilo. Esse último estudo, ele avaliou o efeito da estimulação de corpo inteiro em jogadores de futebol de elite, jogadores jovens. Foi um estudo conduzido por 10 semanas, com uma frequência de uma vez por semana e um tempo de sessão também de 20 minutos. Dá para ver que existe um padrão aí, né? A maioria dos estudos segue a mesma duração, frequência e o tempo de sessão também. No caso desse estudo, eles compararam com um grupo que fez um treinamento resistido convencional na mesma frequência e duração do grupo intervenção. Aqui em cima a gente tem o grupo que fez estimulação de corpo inteiro, composto por 18 jogadores, e aqui embaixo um grupo controle com 12. E para as variáveis de força de flexão do tronco, força de flexão do joelho, extensão do joelho e adução do quadril, houve uma diferença também significante, tá, comparado com o grupo controle, com uma diferença pré e pós a favor do grupo intervenção, e um tamanho de efeito também grande para todas essas variáveis foram observadas. Aqui alguns exercícios, tá, realizados por esses jogadores, então associou a estimulação de corpo inteiro com exercício de salto, com exercícios abdominais, com exercício de estabilidade ali da região abdominal, né, prancha, por exemplo. Bom, existem efeitos adversos? Existem, né? Esse estudo aqui é publicado por por 2 pesquisadores alemães. Eles fizeram uma revisão de literatura justamente para identificar se existiam efeitos adversos utilizando pelo uso, né, da estimulação de corpo inteiro. E o que eles observaram é que, normalmente, após as primeiras sessões de estimulação de corpo inteiro, alguns estudos relataram um aumento na atividade da creatina quinase, que indica justamente dano muscular, né, processo de rabdomiólise. Alguns estudos detectaram um aumento 2 vezes maior que o valor basal após o uso da estimulação de corpo inteiro. Outros estudos identificaram um aumento quase 4 vezes maior que o valor basal, e isso em populações saudáveis, né, sem considerar as populações que podem ter alguma comorbidade, alguma doença. Só um segundo, Túlio, desculpa. Não é porque eles mudaram o layout do Meet, né? E aí ele não está fazendo ruído quando a gente levanta a mão. É que o Bruno levantou a mão. Bruno. Ô, Túlio, tudo bem? Beleza, Bruno. Então, rapidinho, só uma pergunta referente ao estudo dos jogadores de futebol, né? Sim. A carga utilizada nos 2 grupos foi a mesma? Sim, a carga foi a mesma. Uhum. Então, por exemplo, utilizaram 40% de um RM, por exemplo, no grupo que não utilizou e no grupo que utilizou o aparelho.
Isso, eles tentaram padronizar, né? Mas Uhum. justamente. Beleza. Obrigado. Eu considerei esse estudo aí o mais interessante justamente porque ele faz uma comparação justa, né? Porque os outros estudos é assim, a estimulação de corpo inteiro com o exercício versus nada. Mas será que é a estimulação de corpo inteiro que está fazendo o efeito ou é o exercício em si que pode estar causando efeito? Então, eu achei esse estudo interessante, e existem outros, né, que estão colocando, por exemplo, o treinamento resistido, comparando, porque aí você tem condição de falar, não, é equivalente. Usar, às vezes, a estimulação de corpo inteiro com uma amplitude de movimento menor, com uma intensidade menor, está sendo equivalente a utilizar um treinamento resistido com uma intensidade mais alta. Né? Na Então, verdade, eu perguntei isso porque, assim, a carga utilizada nesse método é baixa, né? Uma carga baixa, sim, sim, relativamente baixa por causa da estimulação, né? exato. Então, assim, se a gente fazer uma comparação, de repente pegar esses dois grupos, por mais que eles tenham equalizado a carga, né, para o treinamento de força em si é uma carga baixa, sem a Sim, estimulação elétrica, né? Então, sim, esse exato. upgrade aí pode ter dado, porque aí eu fiquei pensando assim, né, porque de repente se fosse 30% de um RM, uma carga bem baixa, seria uma carga não real, assim, de treinamento desses caras, né? Entendi. Não faz todo sentido o que você está falando. Mas é exatamente isso, né? A ideia da estimulação elétrica e a vantagem dela é justamente você tem a possibilidade de recrutar, no caso, fibras aleatórias ali. Então, você está, às vezes, trabalhando com uma carga, uma intensidade mais baixa, mas você está recrutando fibra do tipo 2X, o tipo 2A, então tem essa vantagem, né? E trabalhar justamente em amplitudes de movimento menores, principalmente para populações, no caso, idoso, né? É mais vantajoso. Bom, aí, falando ainda sobre essa questão dos efeitos adversos, né? Com o objetivo de trazer um pouco mais de segurança e efetividade no treino, esse grupo de alemães, em 2016, eles criaram, né, um guideline para o uso mais seguro da estimulação de corpo inteiro, tendo em vista que alguns estudos estavam reportando esse excesso de rabdomiólise, esse aumento nos níveis de creatina quinase, né? Então, de forma geral, o que eles falam lá? Justamente disso, do nível de creatina quinase, que ele é um indicador de dano muscular, que está diretamente associado à rabdomiólise, né, ao dano muscular, e que é importante a gente estar sempre atento aos valores de referência, tanto para homens quanto para mulheres. O preparo para o treinamento, né? É importante ingerir pelo menos 250 quilocalorias de carboidrato 2 horas antes da sessão e ingerir bastante água, né? 500 ml de água antes, durante e após a sessão, totalizando aí 1,5 litros. O treinamento, no início, eles recomendam que haja uma fase de condicionamento de 2 meses, né, ou 8 semanas, e realizar esse treinamento somente uma vez por semana, e dentro desse período de 8 semanas, iniciar a sessão com 5 minutos em intensidade leve, que seria correspondente a uma escala de Borg em torno de 4, escala modificada de Borg, né? E aí, ao final, indo para o final ali dos 15, 20 minutos da sessão, aumentar até no máximo um pouco difícil, que corresponde à escala 7 de Borg, né? E ainda eles recomendam que nesse período de 8 semanas, utilizar um tempo on menor, né, de 4 segundos, e um tempo off, né, de repouso, variando de 4 a 6 segundos, podendo chegar até 10 segundos para maior descanso do músculo também. Algumas recomendações com maior ênfase que eles dão, que é justamente nunca realizar o treinamento de estimulação de corpo inteiro até exaustão na primeira sessão, e as contraindicações, né, que é justamente pacientes que utilizam marca-passo, pacientes grávidas e com doenças neurológicas e osteomiarticulares graves. Bom, agora eu gostaria de apresentar para vocês, né, alguns resultados da revisão sistemática que eu tive a oportunidade de conduzir. O Diogo Simões está nesse projeto também, juntamente com o José Elias, que me ajudou demais aí com a condução do trabalho, com as análises. O João Luiz, que é um professor também lá de Brasília, ajudou a gente, o Diogo e a Carla. Eu gostaria de apresentar esses resultados para vocês. A gente tem aqui o fluxograma, né, da revisão, então a gente identificou 412 estudos,
nessas bases de dados, identificamos 2 estudos fazendo uma busca manual, totalizando 267 artigos. Desses 267, a gente excluiu por estas razões, sobrando assim 55 artigos que foram lidos na íntegra para verificar os critérios de elegibilidade. No final, a gente incluiu 13 ensaios clínicos dentro da nossa revisão, sendo que desses 13, 7 foram incluídos nas meta-análises. A gente atualizou essa busca, tá, em abril desse ano, de 2021. A gente ainda fez uma avaliação, né, do risco de viés para cada estudo individualmente. Então, aqui estão todos os estudos incluídos na revisão. A maioria, tá, pessoal, que utilizou estimulação de corpo inteiro em idosos desse grupo alemão, desse autor Kemmler. E aqui, para cada estudo, a gente tem os domínios da ferramenta que avalia o risco de viés. Então, por exemplo, a gente tem aqui o domínio geração da sequência aleatória, ocultação da locação, perdão que está passando um carro de som aqui, cegamento de participantes e profissionais, cegamento de avaliadores de desfecho, desfechos incompletos, né, perda de dados ao longo do estudo, e relato de desfecho seletivo. E a gente observa que toda vez que aparece uma bolinha vermelha, isso indica que há um alto risco de viés para aquele domínio naquele estudo. E quando aparece uma bolinha verde, significa que há baixo risco de viés. E quando está amarelo com ponto de interrogação, significa que a informação que tem no artigo, ela não é suficiente para a gente tirar alguma conclusão e fazer o julgamento, certo? Então, aqui do lado direito, a gente tem essa mesma representação dessa tabela, porém numa forma gráfica, né, nesse gráfico de barra, onde a gente pode observar que para os domínios de cegamento de participantes e profissionais, perda de dados, né, desfechos incompletos ao longo do estudo e relato de desfecho seletivo, a gente tem alto risco de viés, em torno aí de 80% dos artigos relatando esse tipo de viés, tá certo? Só para explicar um pouco mais, né, por exemplo, no caso, esse domínio de relato de desfecho seletivo, é quando você tem um protocolo publicado do ensaio clínico falando que você quer avaliar, por exemplo, força de membros superiores. E aí no artigo você encontra que o cara reportou dado de membro inferior e não de membro superior, né? Então aí tem um viés aí, porque ele queria avaliar uma coisa e no final ele relatou o desfecho de outra. Então será que ele está ocultando esse desfecho por algum motivo? Então a gente avalia esses tipos de vieses dos estudos incluídos, tá certo? Bom, por último aqui, eu vou apresentar a maioria dos resultados, né, na forma de meta-análise do Forest Plot. E o que o Forest Plot nos mostra? Né, justamente uma síntese estatística dos resultados numéricos de vários estudos voltados para a mesma questão de pesquisa. Então, por exemplo, digamos que esse Forest Plot aqui está interessado em avaliar a força de preensão manual. Então, o estudo 1 avaliou força de preensão manual, estudo 2, estudo 3, estudo 4. E todos tiveram os seus efeitos com os respectivos intervalos de confiança. O diamante é o que a gente tem que olhar, né, que justamente nos mostra o efeito médio de todos esses estudos que avaliaram a mesma questão de pesquisa. Se esse diamante está deslocado para o lado a favor da intervenção, a gente diz que aquele método terapêutico foi efetivo em melhorar aquele desfecho avaliado. Se ele está deslocado para cá, ou se ele toca essa linha aqui, que é a linha do zero, a gente diz que não houve diferença significante entre os grupos, tá certo? Então, no caso desse exemplo aqui, o diamante está deslocado a favor do grupo intervenção, então significa que a intervenção foi efetiva para avaliar o desfecho avaliado. Bom, quais foram os desfechos, né, avaliados na nossa revisão no médio prazo? O Z-score de sarcopenia, que é uma fórmula que leva em consideração variáveis como velocidade da marcha, força de preensão manual e o IMC dos idosos. Avaliamos também, dentro desses estudos incluídos, a força de preensão manual, a gordura corporal total e a circunferência da cintura. Então, vamos ver os resultados do Z-score de sarcopenia. A gente pode observar que o diamante, nesse caso aqui, ele está deslocado para o lado a favor do grupo que fez estimulação de corpo inteiro, com um tamanho de efeito grande.
tá? Que aqui a gente olha nesse valor aqui, o tamanho do efeito, ele é superior a 0,8. Quanto menor o índice Z-score de sarcopenia, melhor, por isso que ele está negativo aqui, com um tamanho de efeito grande. Aqui em cima, a gente tem o grupo que fez estimulação de corpo inteiro comparado com o grupo que não fez, e aqui a gente tem o grupo que fez estimulação de corpo inteiro mais suplementação proteica comparado com o grupo que não fez. Então, baseado nesses estudos incluídos, a gente pode dizer que a estimulação de corpo inteiro foi efetiva para diminuir o score de sarcopenia dentro da população idosa, tanto no grupo que fez estimulação de corpo inteiro sem suplementação proteica, quanto no grupo que fez com suplementação proteica. Outro desfecho avaliado foi a força de preensão manual. A gente pode observar também que o diamante está deslocado aqui, no caso, a favor do grupo do lado para a direita, a favor aqui do grupo que fez estimulação de corpo inteiro. Então, a gente pode dizer que houve diferença significante, tá, para o desfecho de força de preensão manual no médio prazo, com um tamanho de efeito considerado moderado. Uma coisa interessante que a gente pode observar para esse desfecho é que, nesse estudo aqui, que não utilizou suplementação proteica, o diamante toca a linha nula. Mas, nos estudos que utilizaram estimulação de corpo inteiro mais suplementação proteica, o diamante não toca a linha nula, e no final das contas, o efeito médio está favorável ao grupo de estimulação. Mas a gente pode dizer que, no médio prazo, sem suplementação proteica, a gente não encontrou significância estatística para uma melhora da força de preensão manual, tá certo? É preciso acrescentar, pelo menos, para o médio prazo, a suplementação proteica também. A gordura corporal total, a gente observa que o diamante tocou a linha do zero, então não houve diferença significante, não fez diferença utilizar a estimulação de corpo inteiro, que não houve impacto na massa gorda total no médio prazo. E a circunferência da cintura também avaliada, né, com fita métrica. De acordo com esses dois estudos, a gente pode perceber que o diamante toca a linha do zero, indicando que não houve diferença significante comparando o grupo que fez estimulação de corpo inteiro comparado com o grupo que não fez nenhuma intervenção no médio prazo. Agora, desfechos avaliados no longo prazo, tá? Aí, no caso, em torno de 1 ano, estudos que foram conduzidos em torno de 1 ano. Ali, o anterior era de 3 a 4 meses. Esse, no caso, são estudos que foram conduzidos em torno de 1 ano. Para o desfecho de força isométrica de extensão do joelho, com base em 2 estudos, a gente pode observar que houve um efeito positivo da estimulação de corpo inteiro favorável ao grupo de estimulação, com uma diferença significante, e um tamanho de efeito grande, de 0,81, tá, no longo prazo. E também, para a massa muscular apendicular esquelética, houve um efeito positivo da estimulação de corpo inteiro, comparado com o grupo que fez exercícios semiativos, tá, dentro do grupo controle, e aí, no caso, alongamento, exercício aeróbico, no caso do grupo controle, a gente observa que houve um efeito moderado de 0,69 para esse desfecho avaliado. Os desfechos secundários elencados no trabalho, no médio prazo, foram velocidade habitual da marcha, avaliada por um teste de caminhada de 10 metros, e o nível de triglicerídeos. Com relação à velocidade habitual da marcha, a gente observa algo similar ao que aconteceu com a força de preensão manual, tá? Se a gente for olhar o efeito estimado aqui embaixo, o efeito médio, a gente observa que estimulação de corpo inteiro foi efetiva em melhorar a velocidade habitual da marcha no médio prazo em pacientes idosos com tamanho de efeito de 0,69, considerado um efeito moderado. Porém, se a gente olhar os subgrupos, a gente percebe que o grupo que não utilizou suplementação proteica, não houve diferença entre os grupos, porque o diamante toca a linha do zero, né? E os 2 estudos que incluíram a suplementação proteica, nesse caso, o diamante ficou mais deslocado para a direita e não tocou a linha nula, e houve diferença significante. Portanto, a gente pode concluir que, sem suplementação proteica, não há diferença no médio prazo. Então, se a gente quiser ter efeito positivo no médio prazo, utilizando a estimulação de corpo inteiro nessa variável de velocidade habitual da marcha nos idosos, é importante acrescentar uma dosagem de suplementação proteica juntamente com o treinamento com estimulação de corpo inteiro, tá certo?
E, por último, triglicerídeos, no médio prazo, não foi encontrado diferença significante entre os grupos, então o efeito foi considerado nulo também. Bom, em resumo, os protocolos de estimulação de corpo inteiro aplicados 1 a 2 vezes por semana, com duração de 18 a 20 minutos em idosos, causaram efeitos considerados grandes para os desfechos de Z-score sarcopenia no médio prazo e na força isométrica de extensão do joelho no longo prazo. Efeitos considerados moderados na força de preensão manual, avaliada no médio prazo, na massa muscular apendicular esquelética, também avaliada no longo prazo, e a velocidade habitual da marcha no médio prazo. E nenhum efeito foi observado para o desfecho de gordura corporal total, circunferência da cintura e triglicerídeos. Para finalizar, a gente, como conduziu essa revisão sistemática, né, a gente teve a oportunidade de verificar algumas lacunas dos ensaios clínicos que foram conduzidos, incluídos nessa revisão, e a gente, a Carla, né, me propôs de fazer um protocolo de um ensaio clínico para a gente tentar suprir algumas lacunas desses estudos, por exemplo, colocar alguns desfechos, né, como participação social, verificar a eficácia de quedas na população idosa. Então, esse é um protocolo de um ensaio clínico que a gente conseguiu publicar na PLOS ONE, e que futuramente a gente pretende, se o aparelho de estimulação chegar na UFJF, né, de corpo inteiro, a gente pretende conduzir um estudo com idosos para verificar a efetividade da estimulação. No caso, avaliar em 2 ou 3 meses, não estou enganado, e avaliar também o follow-up, se esses efeitos eles são mantidos, e a ideia também é comparar com um grupo controle que faça o treinamento resistido. Então, a gente vai ter um grupo que vai fazer estimulação de corpo inteiro, e vai ter um grupo que vai fazer um treinamento resistido convencional, e verificar se a estimulação de corpo inteiro ela tem um efeito equivalente, obviamente com menos tempo, né, e com uma carga de trabalho, com uma intensidade menor comparado com o treinamento resistido. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês aí, pela atenção. Fico à disposição aí para qualquer dúvida que tiverem. Obrigado. Fica à vontade, Vitória. Boa tarde, Túlio. Eu gostei muito da apresentação, foi muito fácil de entender, achei bem interessante também a ideia. Só que, eu fiquei com uma dúvida. Quando ela é recomendada para os pacientes, ela é recomendada isoladamente ou você associa um outro exercício, por exemplo, um aeróbico, outra coisa de interesse da pessoa? Como que é feito? Então, Vitória, o que a gente tem percebido é que, assim, depende muito da demanda mesmo, né? Então, por exemplo, você tem dentro da reabilitação, vamos colocar, por exemplo, dentro da reabilitação cardiopulmonar, você pode associar a estimulação de corpo inteiro, por exemplo, com exercício aeróbico, com exercício de caminhada, né, até com treinamento resistido. Para, por exemplo, o idoso, você quer ganhar funcionalidade, você vai treinar, sentar e levantar, você vai treinar deslocamento, por exemplo, de cadeira para cama, movimentos funcionais, né, que tem mais a ver com a funcionalidade. Não foi testado ainda, a gente não encontrou estudo, por exemplo, em paciente neurológico, por exemplo, né? Então, por exemplo, paciente que não tem movimento de membro, você vai colocar a estimulação de corpo inteiro passiva, não tem ainda nenhum estudo na literatura mostrando isso, né? O que tem é você combinar a estimulação de corpo inteiro com o movimento, e aí você tentar associar isso com alguma atividade que faça sentido para o paciente ou para aquela população que você está estudando, entendeu? Eu imaginei justamente por causa de não só força muscular, mas também capacidade funcional, também outras questões como desfechos cardiovasculares e também naquela questão psicológica e emocional que o exercício físico tem, principalmente também em idosos, né? Até me questionando, talvez não tenha o mesmo efeito nesse sentido, né? Então, agregar algum exercício ao ar livre ou até mesmo mais prazeroso junto, né? Mas me respondeu sim, obrigada. Tá, joia, obrigado. Túlio, vou esticar aqui uma conversa do nosso encontro da semana passada, que eu acho que você não estava aqui presente, né? Mas o Rafael Scari, ele fez uma apresentação para a gente falando sobre estimulação somatosensorial. E aí me chamou a atenção uma das coisas que você colocou lá na apresentação no início, do uso da largura de pulso variar entre 50 micro e 400 micro.
E eu sou chato da largura de pulso, né? Que eu fico aqui brincando, discutindo isso com o Rafael, né? Mas eu acho que vai ser bem ilustrativo isso que você trouxe para gente. Foi exatamente o que eu estava conversando com ele no pós-reunião, essa questão de você utilizar essas larguras de pulso acima de 50 micro para o estímulo motor. E isso interfere diretamente na intensidade que você vai utilizar no seu aparelho. Se você usa larguras de pulso maiores, você precisa de intensidades menores para atingir aquele estímulo, né? Então, acho que isso foi muito rico você trazer isso para a gente, que vai ficar numa sequência aqui para a gente pensar. A minha pergunta é, nos estudos da revisão, eles apresentaram a largura de pulso que eles usaram? O que foi mais usual? Porque eles apresentam uma faixa, mas na sua revisão, você chegou a ver alguma coisa? Você percebeu alguma coisa? Diogo, 90% dos estudos, 350 microsegundos. Entendi. O maior que você pode chegar no aparelho é 400, né? Eles utilizaram 350, talvez para não colocar no máximo. Mas justamente eu acho que por essa questão mesmo, né? De você, com a menor intensidade, né? Você consegue produzir um efeito motor doloroso, o limiar fica mais próximo, né? Mais aproximado, isso. Mas, assim, outra coisa que poucos estudos relataram foi desconforto, né? Eu acredito também por conta do tamanho do eletrodo, né? Que às vezes pode ser uma pergunta que muitos fazem, será que é desconfortável? Será que muita gente abandona por conta do desconforto? Mas eu acredito que pelo tamanho do eletrodo ser muito grande também, isso ajuda um pouco no conforto, né? Então, acredito que, assim, em média, 1 ou 2 participantes lá no fluxograma, os autores, eles relatam que abandonaram por conta de desconforto, mas é, assim, 5% da amostra. Com o eletrodo maior você diminui a densidade, né? Então. Exato. Aí, ó, falei no Rafael, o Rafael chegou aí. Só que agora eu já falei de você, Rafael. Não tem jeito. Acabei de citar seu nome aqui, cara. Não, porque o Túlio colocou, depois você vê lá na gravação. Não. O Túlio trouxe aqui pra gente a questão do estímulo neuromuscular com um intervalo de largura de pulso. Então a gente estava até brincando, continuando aquela conversa que a gente teve na semana passada do seu trabalho, e a faixa que foi apresentada exatamente de 50 micro a 450 micro, para o estímulo neuromuscular, né, segundos, microsegundos. E que aí a minha pergunta foi se na revisão de literatura o pessoal reportava essa largura, e aí ele me falou que eles reportaram aqui em torno de 350 microsegundos a maior parte deles. Né? Então isso é até legal, né, Túlio, para gerar uma padronização também. Exato. Né, porque você tem uma questão importante para poder pensar nisso. Uma coisa legal foi isso mesmo, né? Que pelo menos assim, os resultados que a gente tem, os parâmetros foram, por ter sido também quase os mesmos grupos de pesquisa lá da Alemanha, então foi muito padronizado o parâmetro corrente. Isso foi um ponto positivo. Porque se você começar a variar muito a largura de pulso, você automaticamente vai variar a intensidade e ainda tem as características individuais, então tem muita coisa por trás. Fala, Marquito. Não, é só pegar carona no comentário que o Bruno fez em relação à intensidade de contração, né? Não sei se na sua revisão vocês chegaram a observar, né? O Bruno até falou do 40%, né? Fiquei imaginando, no estudo que vocês registraram agora junto à PLOS ONE, a intensidade dos exercícios é um pouco mais alta? Como é que é? Então, Marco, isso é uma coisa difícil também, que é difícil de medir, porque a gente vai ter que utilizar uma escala de percepção de esforço, né? Muito provavelmente vai ser uma escala de Borg modificada, de 0 a 10. Eu acredito que, assim, nas primeiras, igual a gente viu, né, por conta do dano muscular, nas primeiras sessões, a gente vai utilizar uma intensidade corrente menor. Passado esse período de adaptação, a gente vai tentar trabalhar numa faixa de 5 a 7, se não me engano, na escala de Borg, que seria de moderado a um pouco difícil. Mas, assim, mais de 5 a 6, entre 5 a 6 e 5 a 7. Mas como o nosso estudo ele vai ser, se eu não me engano, de 3 meses, 3, 4 meses, não vai dar nem muito tempo para a gente evoluir muito essa carga, entendeu? Entendi. Então, a gente vai trabalhar mais na faixa moderada, eu acredito. Justamente porque assim, a vantagem desse treinamento é justamente a intensidade moderada. Se for colocar carga alta, né? Então a gente vai tentar trabalhar nessa faixa mais moderada. Não, porque eu fiquei imaginando aquela pergunta que o Bruno, sim, realmente, porque quando você vê aquela curva de recrutamento, né, para as fibras tipo 2, ali você fica, não sei, Bruno, aí você, 65%, 70% da máxima, fica... Fala aí. Então, era isso que eu estava pensando, porque a partir do momento que ele falou que você consegue estimular
outras fibras musculares, outros tipos de fibra muscular, sem ter uma certa linearidade para isso, né? Isso. Você atinge certas fibras que você só atingiria com 70% de um RM, 80% de um RM. E aí e aí isso foi medida a percepção de esforço deles, né? É medida através disso, né, doutor? Isso, com uma escala o pessoal que subjetiva. tá com, então, aí, por exemplo, percepção de esforço do indivíduo no treinamento, pegando o exemplo dos jogadores de futebol, né? Com o colete, eles atingiram, sei lá, 8 na escala de Borg adaptada. Já o pessoal que fez com a carga, sei lá, de 40%, 4. Então, assim, será que... Eu não sei se poderia fazer isso, né? Se poderia, de repente, equalizar por percepção de esforço. Ó, vocês têm que tem que ter uma percepção de esforço 8 no treinamento de força e uma percepção de esforço 8 no treinamento com estimulação elétrica. Que aí eu acho que, através do esforço, seria uma análise mais fidedigna ali, né? Porque aí você está pegando um esforço muito baixo ou um esforço muito mais alto. Sim. Mas parece uma lacuna aí, né? Interessante nessa questão, né? De você avaliar realmente os efeitos com base na intensidade de contração, né? Exato. Tem, se eu não me engano, acho que tem um estudo que tentou traçar, se eu não me engano, uma correlação entre, por exemplo, um RM e uma escala de percepção, né? Pô, quanto que vai equivaler? Por exemplo, eu falo que é 5, mas eu estou fazendo quanto de um RM, por exemplo? Isso aí é interessante, isso aí é Isso bacana. Isso é uma lacuna que, por exemplo, na população idosa não tem ainda, né? Que poderia ser verificado, né? Para a gente conseguir padronizar melhor esse treinamento e controlar melhor a carga, né? Túlio, só uma perguntinha, que você falou que a maioria dos estudos são dos grupos lá da Alemanha, né? Isso. E vocês têm alguma ideia se tem algum conflito de interesse aí? Isso a gente coloca até no artigo, né? A gente argumenta que a gente não fala que há conflito de interesse, porque todos os ensaios clínicos deles, eles falam que não tem. Mas, assim, se tem alguma relação com o aparelho ali? Porque o aparelho, ele é alemão, e o grupo de estudo é da Alemanha, entendeu? Então, assim... porque foi um ambiente muito favorável, entendeu? Os protocolos... Exato. Assim, tem outros grupos de estudo em outros países, porque a maioria dos com idosos foram só com os alemães, mas esses outros estudos, igual eu te mostrei, insuficiência cardíaca, paciente com diabetes, aí são outros grupos de estudo, realmente não tem nada a ver com isso. Mas para os idosos, a gente não afirmou que há conflito de interesse, mas a gente diz que pode haver, né? Porque é o país de origem do fabricante, os pesquisadores são todos de lá, né? Então, assim, pode ter. Até porque você vê, o risco de viés para relato de desfecho seletivo foi muito alto, né? Então, pode ter sim. Não, eu não sei como é que está isso. Eu lembro que uma época, quando eu estava no Rio ainda, tinha um pessoal começando a usar esse tipo de tecnologia em algumas academias, né? Aí eu lembro até de uma atriz, acho que a Bruna Marquezine, estava meio garota propaganda de vários atores, né? Que estavam usando esse tipo de abordagem, né? Uhum. Enfim, mas o equipamento é bem caro, né? Pelo que você comentou, Túlio. Então, fico imaginando como, né, inserir esse tipo de serviço, né, mesmo na fisioterapia ou na... Sim. A grande vantagem dele seria essa questão de tempo e efetividade, né? Tipo assim, você trabalhar 15 a 20 minutos e já ter o efeito desejado ali uma vez por semana. Eu acho que o equipamento vem com 2 coletes, se eu não me engano. Pensando na clínica, na atuação profissional dos fisioterapeutas, uma sessão dessa gira em torno de R$150, né? Então, assim, talvez tenha um retorno rápido, se a demanda também, se tiver uma demanda alta. Mas pode ser favorável, acho que pode ser favorável, pelo menos para países que têm condição de adquirir isso, né? Talvez o Brasil ainda vai demorar um pouco, mas pode ser favorável justamente para essa questão de adesão, né? O que a gente falou, a adesão, pelo menos na população idosa, foi melhor nesse tipo de terapia, por ser
mais suave para as articulações, por ter uma intensidade mais baixa, por ser com menos tempo, uma vez por semana, 15 minutos, então tem algumas vantagens aí. Se é superior ou não, eu acredito que a discussão nem seja essa, se é superior ou não. Acho que é interessante se a gente conseguir descobrir se ela é equivalente ou não, porque não é um método que vai excluir o treinamento resistido. É um método que vai ser opcional, né? A ideia não é excluir o treino resistido, a ideia é ser uma alternativa para aqueles pacientes que têm maior limitação osteoarticular. Isso que o Marco falou foi interessante, porque quando isso chegou no mundo do treinamento aqui, assim, pirou, né? Todo mundo falando, poxa, como assim? E uma das propagandas que eles usavam, eu não sei como que é isso hoje, mas que eu já tinha visto, era que uma sessão de eletroestimulação para membros inferiores equivaleria a mais de 100 agachamentos. Né? E aí a gente pensa, poxa, né, onde foi tirado isso, né? Como foi feita essa conclusão de que se realiza mais de 100 agachamentos ali. Tem um marketing em cima, né, Bruno? Você tem que ter um estudo para você comprovar isso, né? Exatamente. Não dá para falar. E aí eu acho que o pessoal, pelo menos da área do treinamento, começou a criar uma certa resistência a esse tipo de aparelho, por isso, né, por conta desse marketing excessivo que fizeram em cima dele. Então acho que criou uma repulsa do pessoal. Se falar com o pessoal de academia mesmo sobre o aparelho em si, a galera já fala, não, que isso, é louco, sem agachamentos e não sei quanto tempo, tá louco. Tá. Então eu acho que foi isso que deu uma apavorada, mas é uma técnica muito interessante. Né? A gente vê que os estudos têm um certo viés aí, mas o estudo de vocês, por exemplo, se vocês conseguirem realmente conduzir, vai ser uma coisa bem interessante. Sim, e tem potencial para outras populações também, né? Não só os idosos, tem, por exemplo, pacientes com Parkinson. Já saiu um estudo semana passada em pacientes com Parkinson. Inclusive citaram nosso protocolo, Diogo, no estudo, bem legal. Então, assim, tá saindo, né? Alguns estudos, eu acho que em populações clínicas vai ter bastante relevância. Assim, para hipertrofia, para ganho de performance, a gente ainda pode ser que sim também, né? Mas igual eu reforcei que não é um método que vai competir com treinamento resistido convencional, que vai ser superior, é para ser opcional, né? Se a pessoa adaptar bem com ele, se for interessante para o ganho de função, enfim, para aquela demanda, né? Ele pode ser interessante. Uma coisa complementar também, eu não sei como é que é o nível de fadiga durante esses exercícios, né? Mas de repente um treino com uma menor intensidade, um menor tempo, né? Dependendo da periodização que o atleta se encontra. Eu já vi estudos falando até na ponte, né? Da estimulação de corpo inteiro ser uma ponte para o atleta, por exemplo, partir para o treinamento resistido convencional. Pode ser utilizado também. Você faz esse treino com uma intensidade menor, com carga menor, né? Já consegue ativar ali as fibras tipo 2x, que normalmente são mais difíceis de ativar, com a estimulação elétrica, e aí você faz essa transição. Também é uma possibilidade. Inclusive, com relação a essa questão da fadiga, Túlio, eu ia te perguntar outra questão de um outro parâmetro, que é a frequência de disparo lá os levantados na revisão, eles usavam em média qual frequência? 85 Hz, Diogo. 85 Hz, né? Porque se a gente já for imaginar, é uma frequência, não é uma alta frequência, né, no padrão de se falar, mas em termos de disparo motor, é uma frequência considerável para gerar fadiga. Se pensar em estímulos aí acima de 50 Hz, já são suficientes para, dependendo do tempo, né? Óbvio que o tempo on e o tempo off vão auxiliar a minimizar esse impacto, né? Então, até esse tipo de recrutamento das fibras que você está colocando, isso pode ser interessante. Acho que a grande questão é que realmente a gente tem um processo que é coadjuvante à atividade física. Então, quando a gente passa a ver aí esse delírio marqueteiro que a gente vive hoje, de redes sociais, em que as pessoas mais querem se mostrar do que efetivamente conhecer alguma coisa, a gente vê esse problema flutuando e comendo pelas beiradas. Então, quando você trouxe lá, é uma corrente retangular, cara,
Isso é um fez convencional, que já existe há mais de 30 anos. Que a única coisa que os caras fizeram foi pegar um aparelho de 10 canais, botar num pacotinho que você controla cada um individualmente, que já existe hoje. Enfim, isso tudo já existe. Se você pegar lá na faculdade, tem um estimulador de 10 canais que dá para fazer isso. Só que você tem colete, você vai ter um eletrônico Você vai demorar 50 minutos para montar, né? Só que e é um aparelho que custa 5 mil reais, não custa 110 mil, né? Então, assim, um exemplo, mas porque não tem um colete, enfim. Será que se a gente fizer uma comparação, qual a diferença entre o aparelho com colete e um aparelho convencional? Utilizando a mesma coisa, a gente vai ter diferença? Não, porque os parâmetros são os mesmos. Né? Então a gente tem uma questão que é muito mercadológica para o que a gente ainda vivencia hoje, aquilo que a gente vê, e acima de tudo, assim, mas tem uma coisa que é legal, trazer isso para discussão de novo é muito interessante, que igual na semana passada a gente também abordou isso da mesma forma. A fisioterapia no Brasil passou por um momento muito de terapia manual. Isso não é problema, isso não é demérito, mas a gente simplesmente passou a ignorar outros recursos que podem ser interessantes para o processo de reabilitação funcional do paciente. Né? Então, eu acho que isso pode ser bastante interessante para a gente pensar. Tem um equipamento de 10 canais na faculdade, hein? Não sei quanto você precisa, não, mas é uma coisa para poder brincar depois. Marquinhos, fica à vontade. Túlio, uma curiosidade, vocês já viram algum trabalho com AVC? Não tem, Marco. Não. Porque imagino que também a questão, eventualmente, a presença de espasticidade, como é que isso... Fiquei imaginando. Eu até estava interessado em achar mesmo, em criança não tem, em adulto com AVC também não. Eu acredito que vai surgir. O primeiro com paciente neurológico foi esse há poucas semanas de Parkinson, né? Pacientes com Parkinson. Inclusive, acho que eles encontraram um efeito na destreza manual, em algumas atividades manuais ali interessantes. Força de preensão manual, mas ainda são bem incipientes os estudos ainda. Não, essa questão que o Diogo levantou em relação aos parâmetros, que eu fico assim, o quanto que efetivamente a gente mimetiza, né? Claro, aí tem as considerações que o Diogo fez em relação ao FEIS, mas o quanto que efetivamente a gente mimetiza o perfil de recrutamento muscular, e que isso não só assim, oferece também ganhos em termos de aprendizado, de melhora no controle também, né? Eu posso ter um aumento efetivo de força, mas o quão organizado isso é, né? Exato. Então, não sei. Fiquei imaginando, Marquinhos, Vitória, fazer estimulação elétrica transcraniana, estimulação periférica. Eu acho que você está querendo colocar é com relação ao controle da ativação dessas fibras, isso, não é? Exatamente. Aí a gente tem um porém que na estimulação periférica é tudo ou nada, né? Esse é o grande problema. Às vezes você consegue variar a frequência das fibras, mas a partir do momento que a energia chegou lá, que a eletricidade chegou lá, é tudo ou nada. Então, passou do limiar, foi tudo. Passou do limiar, foi tudo. Isso aí, exatamente. Então você não vai conseguir tão precisamente fazer essa gradação, né? Mas eu acho que é um ponto, uma discussão interessante. Não, porque eu estava até lembrando dos trabalhos do Carlos Júlio, né, lá da COP, um engenheiro biomédico, para quem não conhece, que ele trabalha com uma estimulação elétrica que dá a percepção também de movimento, né? Ele faz uma combinação de parâmetros lá, enfim. Eu já tinha saído quando o Carlos Júlio entrou, não sei se você chegou a pegar alguma coisa lá no PEB, Diogo. Não, eu conheço, quando o Carlos Júlio chegou, eu estava saindo. Entendi. Eu tive pouco contato com ele. Ali, assim, falando de parâmetro, um outro parâmetro aí que é o tempo on e tempo off, né? E a gente, pelo menos para o nosso protocolo, a gente julgou mais pertinente, né, Diogo? A gente usar um tempo, se eu não me engano, um tempo off de 10 segundos, que é o máximo que o aparelho fornece, e um tempo on, se eu não me engano, de 4 segundos. Os estudos aí na revisão que a gente incluiu, eles usam tempo off tem um que usa 4 e 4, 4 on, 4 off. Eu achei até que era muito. A gente se baseou na prática da eleterapia convencional, né, Túlio? Pois é. Então, assim, alguns estudos de eleterapia colocam essa proporção para quando você quer fazer um ganho de torque ou um ganho de resistência diferenciados, né? Então, foi mais baseando nisso que a gente definiu. E pensando na fadiga também, para evitar que aconteça isso. Eu fiquei imaginando esse 1 ano e meio que eu estou sentado na frente do computador. Imagina, vestido com um negócio desse todo dia.
12 Não é anos de Polishop, não, estimulação rapaz. tá enorme. Mas se ficar parado, eu acho que é igual aquele Abe Toner, né, da Polishop, vai ficar O estimulando Rafael abdômen, ficar tinha parado, aquele comentado. negócio tremendo na barriga, não vai. Ô, Marcos, Imagina. tem uma estratégia boa que você pode utilizar, ué. Restrição de fluxo sanguíneo. Pô, Tem alguns estudos que mostram que parado gera algum sinal hipertrófico ali nossa, interessante. imagina. De repente. Quadril fletido para sempre em 90 graus, joelho em 90 graus, ia andar todo estranho. Aí depois da pandemia, quando você fosse levantar, você ia levantar sentado. Ia precisar de alongamento de tendão e tal, tudo. Mas é muito interessante. André, vocês fazem alguma coisa com espaço, não de corpo inteiro, óbvio, mas estimulação elétrica o pessoal usa aí, né? Sim, a gente tem um aparelho que auxilia na estimulação elétrica para fortalecimento. O Diogo até teve aqui, né, Diogo? Muito interessante. Tem um Compex aqui, mas ele é localizado para um ou dois grupos musculares aí, tá? E trabalha corrente localizada, né? Aí faz como se fosse uma eletroestimulação funcional mesmo, não é com intuito de... Exatamente. Eu acho assim que, no caso, como a gente estava estudando mais os idosos, eu acho que o grande benefício para eles seria justamente a funcionalidade. Como a estimulação de corpo inteiro, você consegue estimular tudo ao mesmo tempo, você pode associar a estimulação com os movimentos funcionais, com atividades de vida diária, né? Então, acho que em termos de, talvez não hipertrofia, não ganho de força muito grande, mas assim, funcionalidade, talvez algo que faça diferença na vida do idoso, né? Talvez isso tenha alguma efetividade, sim. Oi, André. Túlio, na sua revisão, você chegou a ver algum trabalho relatando exatamente essa questão da funcionalidade? Por exemplo, taxa de redução de queda em idosos. Alguma coisa nesse aspecto? Zero. A maioria, a gente está falando, acaba sendo um pouco de marketing também, muito de medida, né? Gordura total, massa magra pendicular, circunferência da cintura, mas assim, não muitos desfechos centrados no paciente, né? Isso aí que você falou, por exemplo, eficácia de queda, a gente vai estar pensando em avaliar a participação social também. Eu acho que isso vai fazer mais sentido. Teste sentar e levantar, ver quantas vezes a pessoa melhora depois da intervenção. Acho que só teve um estudo, se não me engano, da revisão desses 13, que foi de 2018, que eles avaliaram uma bateria de testes funcionais, teve uma melhora, assim, significante, mas poucos estudos avaliaram função na revisão, entendeu? Tanto é que eu não trouxe, acho que o único que avaliou mesmo foi a velocidade da marcha, né? Foi o único desfecho que eu falei aqui, o resto é tudo força, circunferência da cintura, triglicerídeos, gordura total, né? Porque avaliar a qualidade de vida, né? Questão qualidade de vida é importante. Redução de quedas, por exemplo, no idoso, aí isso vai trazer um impacto grande, né, para essa população, né? Pois é, mas é o que a gente estava falando, como é um método terapêutico relativamente novo, os primeiros estudos são de 2010, né? E a maioria sendo conduzidos na Alemanha, então eu acho que ainda vão surgir estudos aí daqui para frente, eu acredito, numa maior proporção, né? A pandemia atrapalhou um pouquinho também, que, enfim, pararam muitos estudos, né? Daqui a pouco vai ter um Medina e colaboradores, hein? Vamos ver, né? Se Deus quiser. Ô, Túlio, você tinha colocado lá os tipos de protocolo que tem, né? Que é como se você fizesse uma estimulação antes e depois o exercício, não é isso? E tem os protocolos que tem a estimulação junto com a atividade. Não foi isso ou estou enganado? Não, a maioria dos estudos eles associam o exercício com a estimulação. Não, sim, eu estou falando não dos estudos. As formas que tem de se utilizar, que você colocou lá no início da sua apresentação. Sim. Quando se utiliza a estimulação antes e depois o treinamento, essa carga do treinamento, ela é uma carga que a gente pode considerar normal de treino, uma carga mais alta, ou não, ou se utiliza a mesma porcentagem de carga? Eu estou com dificuldade de identificar do que você está falando de momento. Deixa eu colocar minha apresentação para ver se é isso que você está
rapidinho. Se eu não me engano, foi foram 4 ou 3 tópicos que você colocou lá, que eram formas de se utilizar. É esse aqui? Isso aí. Qual que no caso, qual que você está perguntando, só para me situar? Momentos diferentes ali, ó. Contração induzida pelo estímulo elétrico e contração muscular voluntária feitas de forma combinada, mas em momentos diferentes. Como que seria isso? Tá. Tipo assim, você tá com... O Diogo Simões me corrige se eu estiver errado aí, mas você tá lá com um eletrodo posicionado no bíceps. E aí ele faz a contração sem você fazer nenhuma contração voluntária. Ele contraiu, por exemplo, por 10 segundos. Na hora que cessa o estímulo, você entra com a sua contração voluntária. E você vai alternando contração voluntária e somente estimulação. Contração voluntária, somente estimulação. Por fazer a contração voluntária de forma separada, sem o estímulo, seria possível colocar uma carga mais alta? Ou não? Ou é parte de um protocolo isso, deixar a mesma carga que se utilizaria como se estivesse utilizando junto com a estimulação no mesmo momento? Olha, eu acredito que como você não está combinando, talvez seja possível você aumentar um pouco a carga. Porque pensando em termos de ganho de força, de repente isso poderia ser uma ideia mais factível para ganhos de força, porque você vai estar dando um estímulo durante um processo de recuperação, uma recuperação ativa, né? E no momento de realizar a execução do exercício, você vai conseguir aumentar a carga do treino. Entendi. É uma possibilidade. Eu para te falar a verdade, esse método eu nunca pesquisei a fundo. Até porque na estimulação de corpo inteiro é superimposta, né? São os dois ao mesmo tempo. Mas é interessante, cara. Eu nunca pesquisei esse método, sabe? Foi só uma ideia entra mesmo. nas estratégias do uso da eletroestimulação para o ganho de trofismo muscular, né? Então, são técnicas distintas. Talvez alguma coisa voltada para a eletroestimulação de forma isolada, Bruno, já tenha alguma coisa para a gente poder ver de cabeça assim. Porque eu fiquei pensando em alguns desfechos que a carga propriamente dita ela é importante. O próprio desfecho que você falou de glicemia, né, uma carga mais pesada traz um estímulo mais anaeróbio que vai fazer com que a gente utilize mais a glicose como fonte de energia. Uma carga mais baixa, apesar de se também estimular, pode ser que não se utilize tanto, né, comparando de uma forma com outra. Então, você conseguiria trabalhar, né, nesse desfecho, por exemplo, situações como osteoporose, né, que a gente sabe que a carga, ela também é importante para a estimulação, né, dos osteoblastos e osteoclastos. Então, eu acho que, de repente, poderia ser uma opção aí para... Não sei, é só uma... Tô viajando aqui nas opções. Mas o que você está dizendo seria colocar uma carga alta na contração voluntária, sem estimulação, e aí no tempo de repouso você deixar o estímulo elétrico ali, numa intensidade mais baixa. Um intervalo passivo, por exemplo. Na verdade, seria ativo, né? Na verdade, dá para a gente fazer um estudo parecido com essa ideia usando a estimulação convencional. Convencional mesmo. Acho que a ideia é boa. Bem interessante a proposta. O Túlio vai comprar uns equipamentos desses, vai instalar umas estações pela cidade, aí aquele cara que está entre um transporte e outro ali vai lá, faz 20 minutos de exercício. Pois eu queria ter um contato, né, porque a gente faz a revisão e eu não tive contato com o aparelho ainda, eu queria ir em Juiz de Fora também, porque eu não moro aí, né, eu moro em São João Nepomuceno. Até para poder ver o aparelho, fazer às vezes uma aula experimental só para ver como é que funciona, mas essa questão da pandemia tá dificultando um pouco. Mas eu queria ver, né, ver se vai chegar aí na UF também, que a Carla fez esse pedido já tem 1 ano e meio, a FAPEMI que tinha dado ok, mas ainda não chegou, né. Mas estamos aguardando. Se chegar ano que vem, quem sabe a gente consegue tocar um ensaio clínico aí, né, com os idosos. Legal. Não, muito o protocolo legal. já está aí, né? Falta seguir o ensaio agora. Muito bom. Pessoal, mais alguém? Mais alguma colocação? Hoje eu falei muito.
Eu já falei muito que é do meu interesse. A gente vai... Eu já tinha muita curiosidade sobre o tema. Ô, Bruno, vamos fazer o de corpo inteiro e estimulação central simultaneamente. A Vitória gostou da ideia. Tô achando que eu vou comprar um. Se eu atender 3 pessoas em 1 hora, cada uma 150, tá ótimo. Não, o povo vai melhorar na marra, né? Tipo assim, você não quer melhorar do seu problema? Não, você vai sim. Aplicar tudo possível ao mesmo tempo. Imagina. Muito legal, Túlio. Muito legal mesmo. Obrigado aí pela sua contribuição aí. Não, que isso, eu que agradeço aí vocês terem aberto o espaço para a gente discutir, né? Eu vou aprendendo também com as perguntas, a gente vai refletindo, né? Às vezes tem coisas que a gente não para se perguntar, e o legal de discutir é isso, né? Tentar identificando as lacunas aí. Obrigado pelo espaço, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Com certeza. Muito bom. Aprendemos muito. Fica à vontade para acompanhar a gente aqui às quartas-feiras, tá? Eu ia falar isso. É super aberto. O convite é para quem quiser, tá online lá. É só entrar que a gente coloca. Joia, obrigado. Se você quiser, eu já deixo até seu e-mail já liberado para entrar direto. Você dá um jeito. Eu descobri que tem uma configuração aqui que estava travando, então agora eu já arrumei, Marquinhos. Agora eu fiquei doido com esse negócio aqui agora, porque eu estou estudando sinergia muscular, né? Como que seria analisar o exercício, a realização do exercício com o colete, pensando em sinergia muscular? Porque aí bagunça um pouco o processo, né? Exatamente. Você fala contrair bíceps e tríceps ao mesmo tempo, por exemplo? Por exemplo, do mesmo jeito que você ativa ali, você aciona os anteriores de coxa, você também está solicitando os posteriores de coxa, não é? Glúteo, tudo junto, não? Então, isso eu acredito, isso eu não tenho certeza para te falar, mas eu acredito que o aparelho ele tem os programas para os exercícios, né? Então, por exemplo, tem lá o programa, vai associar agachamento com abdução horizontal de ombro. O aparelho ele vai deixar ativado só os eletrodos para aquele exercício, sem ativar o antagonista. Mas sem ser em relação ao antagonista, o próprio agonista, né? A gente tem sinergia em proporções diferentes. Como que seriam essas proporções, né? Como que elas seriam distribuídas? Tá. Eu acho que alteraria tudo. Sim, com certeza. Isso com certeza. Daria um estudo lindo, né, de você avaliar, por exemplo, o exercício, você fazer o exercício, né, sem a estimulação, e avaliar, por exemplo, como é que se dão as representações corticais, né, o aperfeiçoamento do movimento, e você adicionando, esse foi até esse comentário que eu fiz naquela hora, né, quer dizer, como isso, você pode aumentar a força, mas de que forma isso poderia perturbar também o controle de uma certa maneira, né? Você quer dizer, olhar do ponto de vista cinemático também, enfim. E acho que aí tem muito pano para manga, né? Eu acho que dentro da própria estimulação local ainda tem muitas perguntas, como que dirá na de corpo inteiro, né? Com certeza. Beleza, pessoal, maravilha. Túlio, obrigado. Muito obrigado mesmo, foi ótimo. Fica aqui com a gente. E chegamos aqui ao nosso teto das 17h30. Show de bola. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de Túlio. Eu que agradeço. Túlio, seja sempre bem-vindo, viu? Acho que essas discussões são interessantes. Fique à vontade aí para propor novas ideias, novos temas, tudo que você quiser discutir. Eu acho que o nosso grupo aqui tem como característica principal estar sempre aberto aí as discussões. Acho que é sempre isso muito bem-vindo. Sempre acrescenta para a gente. Ideias novas surgem, perguntas novas surgem. Acho que essa é a ideia do nosso grupo aqui, das nossas discussões. Obrigadão, meu cara. Muito obrigado. Bola, eu que agradeço vocês aí. Obrigado, Túlio. Obrigado mesmo. Valeu. Gente, um abração então. Boa tarde. Bom final de tarde para vocês aí. Um grande abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Onde que interrompe aqui que mudou tudo essa gravação. Diogo, mudou o layout aqui.